Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Diga viva o Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 5. Deus tem uma mensagem de revelação nesse texto para mim e tem para você também, tenho certeza disso. Evangelho de São João, capítulo 5. Glória a Deus. Aqui conta a história interessante. Vamos falar das duas filhas do senhor Joaquim e também dos dois netos do senhor Joaquim. Uma história interessante, é como aquele filme, Os Dois Netos de Joaquim. Você já ouviu isso uma vez? Já? Parecido com isso. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, enquanto o anjo descia. Em certo tempo ao tanque agitava a água, o primeiro que descia ali, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achando enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas quando eu vou descer, outro antes de mim, ele vai. E disse Jesus: levanta, toma sua cama e anda. Logo levantou o homem são, tomou a cama e partiu, e aquele dia era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não é lícito levar a cama. E respondendo-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era Jesus, porque havia se retirado dali, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. E aquele homem anunciou a todos os judeus que foi Jesus quem o curara. Amém? Pode se assentar. Fique bem ligado no texto. É um texto muito interessante, porque o relato é feito por alguém que teve aquele cenário como casa do vovô. O texto também é falado acerca de um que fez o milagre, que também era neto, entre aspas, do mesmo avô. O que nós estamos falando hoje aqui é que havia uma festa em Jerusalém. Provavelmente não seria a festa da Páscoa, seria a festa de Shavuot, talvez, uma festa de 50 dias depois da Páscoa, mais ou menos, porque geralmente na festa da Páscoa se levava ovelha, se levava agrados, sacrifício ou outras coisas. E neste dia, a multidão que estava reunida ali não era propriamente para a festa, mas era para o agito que o anjo fazia certa feita no ano, para que pudessem ser curados. E diz o texto: e Jesus subiu a Jerusalém para a festa. Irmãos, é tão bom quando você vai para uma festa. Geralmente alguém fala para você: vai de preto, vai de azul, ou vai de vestido, vai de calça. Geralmente vem um cardápio para nós, indicando o que vai ser a festa, como você deve se vestir na festa, o que vai servir na festa e até o que você precisa levar na festa.
olha, traga isso, mais isso e mais isso, porque será uma grande festa. E a Bíblia diz que Jesus subiu àquele lugar para uma festa, preparadíssimo para toda a festa, elétrico como qualquer um que estava subindo ali ou descendo para esta festa, estavam todos preparados para o movimento da festa, para agradar o Senhor, para ouvir a palavra do sacerdote, do rabino, assim como fosse. Então Jesus subiu para uma festa. Do outro lado, você vê um paralítico, quase tetraplégico, dependendo de várias pessoas para carregá-lo, indo também para a festa. Mas ele não estava indo para oferecer nada, não estava indo vestido a caráter, não estava indo para ouvir a mensagem do rabino ou do sacerdote, ele estava indo em busca de uma cura. Por quê? O que foi que o levou naquele lugar? Primeiramente, o que ele ouviu. Assim é com nós também. Nós caminhamos não pelo que vimos, mas pelo que ouvimos. O que te leva a algum lugar específico é porque você ouviu falar que naquele lugar tem chances mais positivas do que negativas de você acertar aquilo que você queria, seja uma cura, seja alguma bênção. Você ouviu falar, você viu? Não vi, pastor, mas eu ouvi, já é o bastante para que você atravesse o estado se for necessário. Olha, se for cura, tem alguém curando, tem um padre rezando, tem uma freira orando, tem um pastor orando, tem alguém ministrando cura, e a pessoa atravessa o Brasil, se for preciso. Ele viu alguma coisa? Não, mas ele ouviu falar que lá aconteceu isso. Porque há pouco tempo atrás, as pessoas tinham um conceito assim: pastor, onde falar de Deus, para mim não tem problema, eu estou ali. Hoje o conceito é diferente, de tantas coisas negativas e falsas, que o conceito hoje mudou. Não é mais onde falar de Deus. As pessoas já dizem assim: olha, eu ouvi falar que lá acontece tal coisa, então eu vou porque eu ouvi sobre aquilo. Não é mais porque Deus está ou não está no local. O conceito vem mudando e vem acertando, com certeza. Porque se você vai a um médico, por exemplo, você precisa de algo no seu físico, e você viu a placa, médico, você já entra e fala: doutor, resolve o problema. Talvez o problema é um podólogo, às vezes para arrumar uma unha no pé, uma unha no dedo, você precisa retirar porque deu um probleminha. Isso é simples. Você não anda à procura de especialistas selecionadíssimos para coisas pequenas, mas de repente é uma válvula que tem que pôr no coração, uma válvula na cabeça, uma cirurgia grave, que você vai olhar lá, médico, já vou entrar assim mesmo, doutor, opera aí porque eu estou precisando. É claro que não. Você fala assim: espera aí, quem é esta pessoa? Quanto tempo ele tem de experiência? Em 100 cirurgias, ele acertou mais ou menos? Aí vamos dizer que alguém diz assim: em 100 cirurgias, ele errou 99, mas uma deu certinho. Você vai? Você não vai. Eu tenho certeza que não. Porque você fala: peraí, de 100 ele errou 99, estou fora. Não quero ser o segundo a acertar de maneira nenhuma. Mas se chegar para você e falar: olha, de 100 cirurgias, ele acertou 99, acertou 90, 10 não deu certo. Você fala: não, é uma pessoa boa, dá para ir, porque eu ouvi falar que ele é bom. Você viu ele operando? Não, mas eu ouvi falar. Então é mais ou menos assim, há 2000 anos atrás e até hoje. O que levou aquele paralítico mais uma vez até a porta das ovelhas e depois ao tanque de Betesda? Porque alguém falou para ele: olha, nos dias de festa, nos dias que a cidade está cheia, tem um anjo que desce e sacode a água, e vai sacudindo, isso vai 1 hora mais ou menos balançando a água, e quando a água está borbulhando, como se estivesse quente,
bem agitada, nos 5 tanques que tem lá, os 5 alpendres. As pessoas que entram, a primeira que entra é curada, a segunda não, mas a primeira é curada, e fica muita gente em volta. E ele disse: eu preciso disso. Ele morava ali em Jerusalém? Não morava, mas ele diz: eu ouvi falar que no tanque de Betesda acontece isso. E aí começa a história do homem que nós estamos falando dele aqui. Pastor, onde foi que aconteceu isso? Irmão, em Jerusalém naquela época eram 12 portas. A primeira porta, a porta das ovelhas, e quando você chega lá, até hoje, você caminha 50 metros a 100 metros, mais ou menos, depois da porta das ovelhas, em direção do templo. À direita tem um local chamado Tanque de Betesda. Tem água? Tem, ainda tem. O anjo desce? Não, o anjo não desce mais, acho que já mora ali de uma vez, o anjo. Mas tem alguém sendo curado ali? Diz que tem, eu não sei, mas não da mesma forma que foi esse paralítico, porque pode ser curado em qualquer lugar, não tem lugar específico mais para o anjo balançar. Mas que lugar era esse? Aquele lugar, nesta época, pertencia a um homem chamado Joaquim e a sua mulher chamada Ana, que lá na igreja católica é chamada de São Joaquim e Santa Ana. Quem são esses personagens moreno, quase negro, mas morenos? Quem são esses personagens? São exatamente os pais de Maria Salomé, a filha mais velha, e Míria, que aqui no Brasil é chamada de Maria, Míria, mãe de Jesus, que é a moça mais nova. Joaquim e Ana e 2 moças moravam ali no tanque de Betesda. Pastor, o que se fazia no tanque de Betesda nesta época? Era um tanque para lavar ovelhas. Como assim? A pessoa criava na casa dela, ou comprava no mercado uma ovelha, ia para o templo para levar a ovelha para o sacrifício, não pode apresentar nada sujo. Então eles entravam pela porta da ovelha, entrava naquele lava-ovelha que tinha ali, e em 5 tanques, a ovelha ia passando em 5 tanques, e entregava a ovelha limpinha, para que a pessoa pudesse levar mais 500 metros e entregar na mão de quem iria sacrificá-la. Então o tanque de Betesda não era lugar de curar doente? Não era. Aquilo era um tanque feito para lavar ovelhas. E Joaquim e Ana, com certeza, trabalharam lavando ovelhas ali para as pessoas levar para o templo nos dias de sacrifício. Só que o anjo aproveitou que era um local grande, que aglomerava muita gente, e sacudiu a água, e o primeiro foi curado. Bastou o primeiro ser curado para poder divulgar. Lá no tanque de Betesda tem um anjo que desce no dia da festa, sacode a água, o primeiro que entra, ele é curado, e depois só na próxima vez que ele balançar. E então as festas que era do lado de dentro do muro, e o tanque também era do lado de dentro do muro, entrava-se para o tanque e entrava para a festa, a cidade ficava lotada de pessoas, cada um em busca daquilo que tinha subido até Jerusalém para isso. Agora fica mais fácil você entender, quando alguém diz assim: pastor, mas será que isso era verdade? Irmãos, quem faz o relato é João, é neto do Joaquim, um menino que foi criado ali, naquele ambiente também, filho de Maria Salomé e Zebedeu. Zebedeu era um empresário rico, então a irmã mais velha casou com um empresário muito rico, Míria já casou com um carpinteiro, um bem mais pobre. Você olha pela condição dos filhos, formação dos filhos também, você vê isso. Mas o que importa aqui é que quem está fazendo o relato era um neto de Joaquim, e ele está fazendo um relato do acontecido de um outro neto, entre aspas, porque foi o Espírito Santo quem gerou em Maria, Jesus, mas seria um neto também de Joaquim. Então os 2 netos de Joaquim, qual estou falando, estava ali, um operando e um fazendo o registro da operação. Tem muito mais chance de você obter resultado positivo nesse texto do que em muitos outros textos que não sabemos nem por onde a coisa começou e nem por onde terminou. Quando nós olhamos Jesus caminhando, arrumadinho,
subindo para a festa, eu vou sacrificar, ou eu vou adorar, eu vou participar, eu quero me envolver na festa, eu quero espiritualizar nessa festa, e do outro lado um paralítico esperando há 38 anos. Nós calculamos que esse homem tinha 53 anos aproximadamente, desde os 15 anos, quando ele ouviu a primeira vez, que vem a idade da vaidade, do querer igualar com o próximo, com o menino também da idade dele. Já havia muitas coisas que menino dessa idade podia fazer, mas ele não podia, porque ele era doente, ele era paralítico. Então alguém falou para ele: olha, em Jerusalém tem um anjo que agita e quem entra na água é curado. 15 anos de idade ele começou a peregrinação. E é claro que isso envolve dinheiro, isso envolve gente. Olha, gente, amanhã é a festa, eu preciso que alguém me leve. Será que vocês podem me levar? Aí 2 falou: eu posso, mas é aquele mesmo preço do ano passado, lembra? Lembro. Então arruma mais 2, vocês vão me levar, me deixa no tanque, vai para a festa, participam da festa, depois da festa, não me esqueça no tanque, eu preciso voltar, e vocês me entreguem em casa de novo. Combinado? Combinado. Tanto. Então todas as vezes, alguém que diz que 3 vezes ao ano o anjo descia para agitar as águas. Se foi 3 vezes ao ano e 38 anos ele esteve ali, por 114 vezes ele viu a chance dele ir embora e ele ainda permaneceu no lugar. Por que eu estou dizendo isso? O ser humano hoje desiste por bem menos. Uma vez, 2, 3, ele já fala: olha, eu acho que não vai dar certo. 3 vezes, eu acho que eu já vou parar. Aquele homem ficou ali 38 anos, 3 vezes ao ano, 114 vezes. Ele viu deitado ali, fazia com a mão assim: tudo bem, Senhor, você que está aí, tudo bem? Você me empurra dentro dessa água? Você me joga dentro dessa água? Ou você me ajuda, pelo menos, me arrastar até dentro da água, quando o anjo começar a agitar? Muitos devem ter falado: sim, pode ficar tranquilo que eu vou. Mas na hora que ele ia para a água, outro entrava rapidinho, que só tinha uma dorzinha no nariz, às vezes uma dorzinha na unha, mas era o primeiro que entrava, pegava a bênção, e os outros tinham que esperar o dia que o anjo pudesse novamente, ou pudesse não, viesse novamente numa festa para agitar novamente a água. Eu fico pensando naquele homem, esperando os rapazes depois de uma festa. Gente, me pega de novo aqui, minha cama, suporte para ele locomover, vamos ali, me leva para casa de novo. E aí, deu? Não deu, quase, cheguei pertinho, cheguei a colocar quase a pontinha do pé na água, mas outro foi mais esperto e passou na minha frente. Nós vivemos dias assim, e nós temos que pensar o que foi que levou aquele homem em Jerusalém. Será que os problemas daquela época eram comparados com os problemas que nós temos hoje? Será que ele estaria indo ali em busca de uma realização pessoal? Não, ele não estava ali para isso. Será que ele estava indo ali para tentar resolver alguma coisa sentimental que estava na vida dele? Será que era isso? Também não era isso. Será que o levou ele ali também por causa de uma questão financeira? Montar um negócio, deixar de ter um negócio, empregar, pedir conta, alguma coisa desse nível? Também não foi isso que levou ele ali. Os problemas que movimentam as pessoas de um lado para o outro são diversos. E a cada 10 anos muda muito o formato dos problemas. Problema é problema, mas muda o formato dos problemas. O que era problema para uma faixa etária, daqui a 10 anos é para outra faixa etária. Então, nós entendemos que o que levou aquele homem ali era porque ele era quase tetraplégico, no mínimo paraplégico, com algumas doenças ele era, porque ele não tinha condição de se arrastar, de se jogar dentro daquelas águas, até o momento que lá vem Jesus, entrou pela porta das ovelhas, andou uns 100 metros, à direita tem uma viela, que lá dentro é o tanque de Betesda. O que Jesus tinha que fazer lá dentro?
Jesus não foi ali para curar? Não, ele não foi para curar. Jesus foi ali para conhecer o homem no tanque de Betesda? Não, ele não foi ali para conhecer o homem no tanque de Betesda. Jesus foi ali para pregar o evangelho? Jesus não foi ali para pregar o evangelho. Jesus foi para participar de uma festa naturalmente, igual a um, igual a outro, igual a você, igual a eu, se tivesse ido naquela festa. Esse era o compromisso dele. Entrou pela porta das ovelhas e andou 100 metros e virou para a direita. Jesus mudou a sua rota. Entenda isso que eu vou dizer aqui. Jesus mudou a rota. Se alguém perguntasse: Jesus, o que você veio fazer aqui? Eu vim para a festa, mas mudei a rota. Isso que é muito interessante, porque me fala sobre duas coisas que aquele doente, aquele paralítico tinha. A primeira coisa que ele tinha é que ele estava no lugar certo. Olha aqui, ele ouviu dizer que lá acontece tal coisa da qual eu estou precisando, por isso fui. Você não vai num local se você não tem alguma coisa que você ouviu, que lá pode resolver o problema, mas você já ouviu falar que alguém resolveu o problema ali naquele lugar? Não, nunca ouvi. Então é melhor que você vá no lugar que você ouviu. É assim na vida natural do ser humano, é assim. Então ele estava no lugar certo, pastor. Primeira coisa, ele estava no lugar certo. Em Jerusalém havia 12 portas: porta das ovelhas, porta do peixe, porta do lixo, porta velha, porta do vale, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda, porta do gado e porta da esquina. 12 portas em Jerusalém. Em qual das portas o anjo manifestava? Na porta das ovelhas, do lado de dentro, num tanque chamado Betesda. Então ele estava no lugar certo, pastor? Estava. Havia jurisprudência, numa linguagem do direito, que havia acontecimentos iguais ali. Já tinham dados que podia sustentar a ida dele para lá. Muitos tinham falado: olha, é só o primeiro que entra, mas o primeiro que entra, qualquer doença desaparece. Ele estava no lugar certo. Talvez hoje eu possa falar com você que, graças a Deus, não tem os problemas que ele tinha, ou mesmo que tiver. O primeiro segredo de revelação é estar no lugar certo. Eu sei que, sem pensar, as pessoas perguntam: mas como eu vou saber se eu estou? Você ouviu falar alguma coisa? De 100, quantas vezes ele acertou? Ele acerta mais do que erra ou erra mais do que acerta? Isso é questão de inteligência. Eu já ouvi falar, pastor, é difícil, mas tem dados que me fazem insistir, tem dados que me dão força para caminhar. Está relatado lá pelo neto de Joaquim que no João capítulo 5 aconteceu isso. Então é exatamente isso que eu te falo. Será que você se encontra no lugar certo? Então aquele homem estava no lugar certo e várias pessoas sendo curadas, e ele assistiu no mínimo 114 vezes, ele viu aquilo acontecendo, e agora é a vez dele novamente. Chegou umas horas antes, parou bem pertinho, me põe coladinho na água, porque eu preciso tentar mais uma vez. E lá veio o anjo sacudiu a água, e a água começou a se ferver, e começou a borbulhar. Enquanto o anjo estava, ninguém entrava, mas quando o anjo saía, então o primeiro que entrava na água não é o anjo que curava, a água que curava, a água já estava abençoada para cura. Então daí a pouco o anjo sacudiu, a água começou a ficar bem fervorosa mesmo, o anjo afasta, e foi outro no lugar dele, de novo, foi outro no lugar daquele homem. E ele agora vendo todo mundo embora, todo mundo feliz, alguns reclamando, outros não, e ele esperando os amigos que estavam na festa voltar para o levá-lo para casa. Assim é a vida, às vezes, de quem está numa dependência de ser carregado, é assim mesmo. Mas daí a pouco chega Jesus,
que havia desviado a rota, olhou para ele, aquele olho fundo, triste, olhou para aqueles olhos e falou: você quer ser curado? Aquele homem poderia ter dito assim: agora eu quero, me joga na água, faz alguma coisa. Não, sem pressa. Ele disse: olha, o problema é o seguinte, eu venho aqui há 38 anos, mas todas as vezes que é para eu entrar, outro vai na minha frente. Às vezes o problema dele não é nas pernas, as pernas estão boas, às vezes o problema dele é um outro probleminha aí, então ele corre e eu fico, e não há ninguém que tenha misericórdia de mim. Por exemplo, alguém que tivesse com o braço doendo, falar: meu filho, eu estou com o braço doendo, mas eu acho que você precisa mais do que eu, dessa vez eu vou proteger e vou te empurrar dentro da água. Já vi você aqui, não é assim? Mas não, na corrida do dia a dia se atropelam. Às vezes um tem, ainda quer mais, o outro tem, quer mais, o outro tem, quer muito mais, e às vezes do lado tem um que não tem, e ele não está nem um pouquinho preocupado com aquele que não tem, ele quer mais, assim é o paralítico do lado do tanque de Betesda, vendo as águas, vendo o anjo, vendo a água pular, e vendo pessoas com probleminha pequenininho, tomando a frente dele, correndo nas águas para resolver o problema, e depois, fica aí, o ano que vem você volta, e saindo de cena e deixando o paralítico ali para mais uma tentativa. Mas pensa comigo aqui, durante todos os anos, não só os 38 foi dele, mas durante todos os anos que operou essa cura ali em Jerusalém, milhares foram curados ali, com certeza, mas nós temos o relato de um só, que é o dele. Se esse homem não tivesse no lugar certo, e não tivesse a segunda coisa que chama perseverança, nós não teríamos relato de ninguém dos quais foram curados no Betesda, porque não fala de outros aqui, só fala que outros foram, mas quem são eles? Quem são eles? João escreveu sobre este, então ainda bem que ele teve perseverança. Pastor, o que é perseverança? É esperar 38 anos? Não, perseverança está ligada a outra coisa. Perseverança está ligada a você acreditar além das circunstâncias. Quando tudo diz que não, é como aquela música mesmo, quando tudo diz que não, quando de 10, 9 fala para você não, e você fala: mas eu vou perseverar. Quando o dinheiro vem e fala, dinheiro fala, pastor, fala, ou se fala, e ele diz não, você diz: mas eu vou perseverar. Veio um bom profissional e diz para você: olha, acabou, não tem chance mais não, já era. Aí você: mas eu vou perseverar. Vem a ciência, assina embaixo e fala: ó, da minha parte, lavei minhas mãos, Pilatos, já não tem mais jeito, acabou. Aí você diz: mas eu vou perseverar. Ou você acha que aquele homem não teve oposições familiares, de amigo, de pessoas que sentia ele até, que ele ficava mal depois disso, durante uma semana, durante um mês, ficava em depressão, até esperar a próxima, e quem sabe foi até aconselhado a não ir mais, como outros não foram. Disse: não, mas eu vou continuar. Perseverança é acreditar além das circunstâncias, quando tudo diz não, e você não arreda o seu pé, isso é perseverança. Quando tudo diz não, aí você tem dentro de você uma palavra, que a última palavra vem da boca de Deus. Pastor, mas o doutor, juiz, já disse que não. O problema é dele, ele podia ter dito sim, ele disse não. Mais fácil ele ficar envergonhado do que meu Deus, sim ou não? Então, Jesus já falou, Deus já falou na situação, alguém já falou. Quem é o Senhor máximo na situação? Sempre será Deus. A última palavra sai da boca do nosso Deus. Então, quando você vê isso, você fala: pastor, então ainda tem esperança para mim? Se você estiver no lugar certo
E se você tiver perseverança, que é acreditar além das suas forças, além das circunstâncias, além da decisão dos outros a seu respeito, isto é perseverança. Você tem chance de Jesus mudar a rota e realmente passar em frente do lugar onde você estiver para fazer o milagre para você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus perguntou, Jesus olhou naqueles olhos fundos e disse: você quer ser curado? Você quer que eu te ajude? Seria mais ou menos isso. Eu falei: mas não tem ninguém. Jesus falou: pega a cama agora. Serviu para te carregar, agora pega a cama, põe nas costas, anda, começa a andar, vá para casa, põe a cama nas costas e anda. Então, saindo do tanque de Betesda, à esquerda é a saída da cidade, à direita vai para o templo. Naturalmente imaginaríamos que ele sairia do tanque de Betesda à esquerda, para ir embora pela porta das ovelhas, sair de Jerusalém em direção da sua casa. Mas o que ele fez? Ele foi para a direita e foi lá para dentro do templo. Sabe quando alguém é protagonista, como é a peça principal do acontecimento? Era Deus naquele momento na festa. A festa era para glorificar a Deus, era para louvar a Deus, era para oferecer, para pedir, enfim, quem é o principal da festa? É o Senhor. E de repente entra uma pessoa carregando uma cama. Se aqui na igreja entrar alguém em cima de uma maca, não há problema nenhum. Numa cadeira hospitalar, como já aconteceu em nosso meio, não há problema nenhum. Ele está vindo com o meio de transporte que traz ele pode chegar ali, se não tiver lugar, vamos dar aqui em cima o local para que ele fique tranquilo e vamos continuar a reunião. Mas se de repente alguém entra carregando uma cama, que seja um colchão, que seja uma maca, alguma coisa carregando nas costas: Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor, Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor, viva o Senhor, viva o Senhor. Pô, meu irmão, você pode deixar lá fora esta cama, enquanto você cultua, depois você vai embora e pega a sua cama, eu guardo para você. Ele vai falar: não, quero carregar a cama aqui, eu estou com a cama aqui. Vai ser algo especial, vai roubar a cena, mas daqui a pouco vai incomodar também. Por quê? Não é lugar de carregar uma cama assim. E aquele homem entrou no templo lotado, dia de festa, o personagem principal não era ele, mas daqui a pouco começaram a cotovelar. Mas quem é? Não parece com aquele? Sabe quando você visita um local? Todo ano você vai naquele local. Mineiro é uma bênção para ir para Guarapari, não é? Já tem a lanchonete certa, o hotel certo que dorme, o quiosque certo que serve o coquinho, não é isso? Então, lá em Guarapari. Então, você já sai daqui falando dos seus amigos. Chega lá, eu vou te apresentar um camarada do restaurante, que é uma bênção. Ou uma camareira, um que toma conta lá na pousada, vou te apresentar, porque você já sai com aquela figura na cabeça, você que vai menos. Imagina quem ia em Jerusalém em época de festa e com certeza conhecia aquele personagem da beira da estrada e já comentava: chega lá, eu vou te mostrar, tem um homem que fica lá 38 anos já, eu vou desde pequeno na festa, eu vejo ele está deitado na cama, ele só fica naquela cama. E no dia que chegou ele não estava lá, mas quando chegou no templo viu aquela figura andando para lá e para cá. E agora? O que faz com esse homem? Parece com ele? Não é? Acho que é aquele que você teve chance de ajudar e não ajudou, aquele que você teve chance de exercer a misericórdia com ele, de empurrar, jogar ele, fazer alguma coisa para que ele caísse na água e não fez. Agora está o reconhecendo com uma cama nas costas. Será ele? Não é? Até que chegou um grupo de judeus conservadores e disseram para ele: ei, amigo, hoje é sábado, você esqueceu? Não é dia de carregar a cama, não. Deita na cama de novo, você é paralítico. Fala: não sou, estou andando. Deita na cama, você é paralítico. Sabe por quê? Quando a bênção acontece, até aqueles mais próximos de você é capaz de mandar você voltar para a cama. Porque quem não tem perseverança geralmente é assim. Quem não cultiva uma perseverança, porque perseverança é cultivada também. Quando você tem a primeira vez, a segunda, a terceira, você começa a acreditar além das circunstâncias, aquilo vai gerando uma fé. A fé que te faz pensar é uma fé que vem de Deus. A fé que opera milagres é a fé que te faz pensar.
A fé que deixa você cego, e você vai igual um animal correndo na mata, quebrando tudo, rompendo, abrindo barreira. É assim que a fé te movimenta. Esta fé não vem de Deus, é uma fé do emocional, é uma fé do ser humano, é uma fé que não produz nada, mas a fé que te leva a pensar, esta fé é uma fé que vem de Deus. É uma fé que produz milagres. Preste bem atenção nessa definição, nunca mais você vai perder uma, porque se você pensar, peraí, a fé que eu tenho me faz pensar, ou me impulsiona a pular do prédio rápido, que eu acho que eu vou chegar no outro prédio antes de eu cair ao chão, eu tenho fé para ir, eu corro de você, porque a fé não é cega, a fé não é surda, e a fé também não é paralítica. A fé não, a fé é pura, ela tem que te levar a pensar primeiro. Então aqueles homens falaram: deita de novo, porque você está aí. Falaram: não, você teve chance de operar, de ajudar, de fazer alguma coisa, nunca fez. Agora que eu estou andando, olha minhas pernas que eu estou andando, você me manda deitar. Mas hoje é sábado, a Torá diz que não pode. Problema, eu vou, porque quem me curou disse: anda e carrega a cama, e eu que estou fazendo. Mas quem é que te curou? Quem é que mandou isso? Não sei quem foi, mas eu sei que ele me mandou. Irmãos, esse texto aqui me mostra uma coisa: Jesus mudou a rota. Você crê que Jesus mudou a rota? Pastor, realmente o texto diz que ele estava indo para a festa. Por que é que ele virou à direita? Porque eu não sei, mas ele mudou a rota. Se Jesus mudou a rota, e se ele mudar a rota para você, prepara então para você roubar a cena, como foi aquele moço. Quem era a peça principal da reunião? Era o Eterno, era Deus, eram os homens que iam ministrar naquela noite ali, eram os principais. Quem foi que roubou a cena agora? Um homem carregando sujo, uma cama toda arrebentada, uma roupa maltrapilho, andando ali tranquilo, dentro do templo, carregando a cama e segurando a cama, adorando a Deus, adorando da forma que a festa exigia, mas com a cama segurada nas costas. Ele roubou a cena. Se Jesus mudar o caminho para te encontrar, caso você esteja no caminho ou na porta certa, e Jesus mudar a rota, prepare para você roubar a cena também, porque o feitiço vira contra o feiticeiro. Aquele que botou uma vela na boca do sapo, que colocou vela dentro da caveira no cemitério para ver você ficar na pior, a Bíblia diz que o feitiço vira contra o feiticeiro. Lá estava o homem com a cama nas costas quando Jesus entrou, tranquilo. Chegou no ouvido dele e falou: tudo bem, moça? Pode levar a cama lá para fora. Você já está curado, fui eu que te curei. Pode levar a cama lá para fora. Agora nós vamos cultuar aqui. E ele olhou para ele e falou: sim, pode levar a cama, mas não peque mais. Não peques mais, para que não te suceda algo muito pior do que isso que você passou por 38 anos. Jesus falou no pé do ouvido dele, e ele ficou assim com a cama. Agora, quer dizer, agora eu tenho que dispensar, ele já falou que eu posso. Irmãos, há situações e situações. Quando Jesus, focando os olhos daquele homem, perguntou para ele: você quer ser? Eu sei que há um questionamento em cima disso, porque se você já sabe, num contato visual, que a pessoa precisa, é melhor que você não pergunte, porque dá um ar de humilhação. É melhor que uma pessoa podia falar assim: mas você não está vendo que eu estou precisando? Mas por que é que Jesus, olhando para ele, falou: você quer ser curado ou não? É porque desde aquela época já existia pessoas que não querem ser curadas. Aí você fala: não, pastor, não existe. Não existe. Há uns 15 anos atrás, um pai me chamou e falou: pastor, você pode levar meu filho para fazer uma perícia? Eu falei: posso. Ele está todo cheio de coletes ortopédicos e placas, alguma coisa. Eu falei: posso, não é um problema não. Fui lá, ajudei o moço a andar, meio durinho assim e tal. Ele custou, o carro era mais alto, era mais fácil para ele. Eu coloquei, pus as pernas dele para dentro, prendia no cinto. Ele com uma carinha muito boa, muito alegre, e levei ele lá para o lado da Afonso Pena.
Ele ia passar numa perícia grave, custei descer o ombro. Não carreguei peso, não, só conduzindo ele. Ele andava meio assim. Aí levamos até o médico, tal. O médico deu um laudo, e o laudo deixou ele feliz, porque ampliou mais o tempo, ele ficar recebendo sem precisar trabalhar, e aquilo foi uma beleza. Eu voltei com ele, ajudei a colocar no carro de novo. Quando nós foi pegando Amazonas, ele começou a se despir, começou a fazer um strip de peças ortopédicas. Tira o pescoço, o negócio do pescoço, tira do peito, foi soltando aquilo. Eu falei, que isso, meu irmão? Que tá? Para aí, quer que eu pare? Está se sentindo mal? Está doendo? Ele falou, não, pastor, estou tranquilo. Tirou das pernas e fez uma pilha do lado do banco do carro assim. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é só para passar na perícia. Isso aqui é só para passar na perícia. Falei, mas peraí, você não tem isso tudo? Ele falou, não, eu trabalho até de servente de pedreiro, eu estou bom, graças a Deus, mas ali me dá quase 5 mil de encosto. Como é que eu posso perder uma boca dessa? Aí eu olhei e falei, então, meu papel aqui hoje, eu estou carregando. Ele falou, depois eu te falo, pastor, depois eu te falo. Quando ele desceu, juntou aqui a moamba toda para descer para a casa dele, e eu olhei aquilo e falei, mas peraí, mas me fala uma coisa, você não tem nada? Ele falou, nada, pastor, já tive, não tenho mais, mas o médico não pode me liberar, não, é quase 5 contos que eu pego todo mês. Então não posso, eu trabalho normal de servente, sem fichar, eu trabalho, mas isso aí me dá um dinheiro. Irmãos, até hoje, 2.000 anos depois, ainda tem pessoas que não querem ser curadas, porque aquilo é cômodo, aquilo gera dinheiro, aquilo põe a pessoa na condição de vítima, põe a pessoa cercada de pessoas com olhares bons em cima dela, então ela não quer ser curada. Você acha que isso não existe até hoje? Existe. Está assim de pessoas se vitimizando para poder ficar cercado de pessoas boas que pode fazer alguma coisa por ela, mas não tem fé para dar um passo e sair da condição que está. Aquele moço não era o caso dele, mas Jesus olhou para ele para certificar mesmo, falou, você quer? O que você quer? Como ele perguntou outras vezes, queres ser curado? O que queres que eu te faça? Quer que eu te ajude? Enfim, ele falou, olha, não tem ninguém. Em outras palavras, mas caso você queira me ajudar, Jesus pode mudar a rota para te encontrar nesta noite. Se o neto de Joaquim mudar a rota para te encontrar nesta noite, você pode preparar para roubar a cena, meu irmão, seja carregando uma cama, seja carregando qualquer outra coisa, porque o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Caso alguém está de longe te olhando e alegrando com a sua situação, e cada vez que piora, mais alegra o outro, cada vez que você sofre mais o outro fica alegre. Deus é aquele que faz o feitiço virar contra o feiticeiro, como foi na época de Esther, como foi na época de Amã, o feitiço virou contra ele. Então, quando nós olhamos isto na palavra de Deus, pastor, eu preciso estar no lugar certo e ter perseverança. 2 coisinhas só. Deus não te exige muito, não. Se você tem essas 2, Deus vai operar na sua vida, seja qual for a sua necessidade. Deus vai operar? Vai. Ele vai operar do jeito dele. Eu vou ter que esperar, pastor, 38 anos? Não. Esse 38 anos provavelmente foi para deixar esse texto para nós. Porque os outros milhares que foram curados, não tem relato nenhum deles aqui. Mas este aqui, se não tivesse ficado naquelas condições, nós não teríamos também um relato tão rico, tão autêntico, tão claro, que dá para todos nós entender como está aqui nesse texto do Betesda. Então eu vejo isso aqui como uma palavra vinda de Deus para mim, uma palavra vinda de Deus para você. Persevera. A última palavra sai da boca de Deus, individualmente para cada um. Você pode acreditar nisso, pastor, eu vou perseverar. Vai gerar confusão? Vai. Vai gerar pessoas contra você? Vai. Amigos vão se colocar como opositores? Vão se colocar como opositores. Mas se você está na perseverança, não falha não. A fé inteligente te faz pensar e com certeza Deus vai te abençoar. Aí depois que abençoar é aquela história, né? Larga a cama, deita na cama, você não pode não, meu irmão, fica aí. Não pode como? Quem foi que pagou o preço fui eu.
Quem pagou o preço, quem perseverou, quem manteve no lugar certo, quem estava ali fui eu estava aqui. Então, na sua caminhada, se você tem chance de estender a mão e usar da misericórdia para com alguém, porque aquele homem não fez nada do que tinha que fazer, outros não fizeram nada por aquele homem que estava ali, passava, dava uma olhadinha só, ainda comentava com a amiga, aí não te falei que tinha um homem aqui, que fica aqui todo ano esperando alguma coisa aqui, e vamos para o templo? Deixa aí, vamos para o templo. Quer dizer, tiveram chance de fazer e não fizeram. Caso você tenha chance de fazer para com alguém, seja o que for, não espere nada em troca, vai lá e faz, porque se a hora passar, então aí já não tem como mais você exercer uma pontinha de misericórdia, você pode exercer, porque todos nós temos alguém do nosso lado que precisa ser ajudado. Eu creio nisso, acredito que você também crê nisso. Fique de pé, vou fazer uma oração por você. Para você que está aqui, fique de pé. Para você que está em casa e quer participar, põe a mão no seu peito. Você deve ter, com certeza, algum lugar, alguma coisa na sua mente, que você precisa falar com Deus, mesmo que seja em pensamento. Quem sabe o plano de Deus hoje era vir aqui, ver como nós estamos cultuando, vir aqui, ver como que estamos fazendo a nossa transmissão, e de repente Ele pode mudar a rota para te abençoar hoje aqui, ou ir aí através das câmeras e te abençoar na tua casa, conforme você tiver com o seu pensamento aí. Põe agora no teu pensamento. Amado Deus, grande e poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abrimos este culto também na pregação, porque sabemos que quando direcionamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor ouve. Eu quero que o Senhor, neste momento, tenha de misericórdia sobre todos os que estão presentes, os que estão também do outro lado assistindo este culto. Seja qual for a necessidade do teu servo, eu sei que pode ter alguém nas condições deste homem que estava no tanque de Betesda, pode ter alguém com menos problema, mas é um problema que está assolando há muitos anos. Eu quero pedir ao Senhor, se for preciso, pela tua misericórdia, muda, Senhor, a rota e entre ali no tanque de Betesda desta pessoa. Movimento, o Senhor não precisa das águas, o Senhor não precisa dos anjos, é o Senhor quem vai chegar ali e fazer o milagre para com esta pessoa. Eu quero abençoar neste momento, Pai. Se alguém hoje precisa e comunica com o Senhor pela oração, e comunica pelo pensamento, e coloque as mãos sobre o local, caso dê para colocar, eu peço ao Senhor, movimenta as tuas mãos também, Senhor, e alcança este irmão. Talvez tem muitas palavras contrárias, decisivas, que fizeram quase esta pessoa mudar a rota, Pai querido, mas a perseverança é crer além das condições visuais, é crer além das circunstâncias, é manifestar a fé verdadeira, a fé que faz pensar. Eu estou colocando diante do Senhor agora cada vida para que o Senhor a examine neste momento e faça um milagre. Senhor, a última palavra sai da tua boca e nós cremos nisso. A última palavra sai do Senhor. Seja esta pessoa já desenganada por um médico, seja desenganada pela ciência, seja desenganada pela lei, por um profissional da área que está lidando com esta pessoa na área, eu peço ao Senhor que a última palavra saia da boca do Senhor para esta pessoa. Ela vai continuar na perseverança, crendo além da circunstância, assim como aquele homem que estava paralítico próximo ao tanque, e o Senhor o levantou naquela manhã. Que dia glorioso, que sábado glorioso nós tomamos hoje aqui
aqui, ó Deus, como exemplo, para que algo também da parte do Senhor possa acontecer em nosso meio, na vida deste que busca, deste que pede, deste que veio porque ouviu, deste que assiste porque ouviu dizer que algo pode acontecer também à distância. Eu ministro, receba agora a tua bênção, e se Satanás estiver aí, se entrou porque alguém mandou, se estava albergado e desceu para circular esta casa, esta situação, eu dou uma ordem agora a todo espírito maligno. A ordem é no nome de Jesus. Todo espírito maligno caia por terra, saia do caminho desta pessoa, saia do corpo desta pessoa, dos negócios, da vida familiar. Você gerador de problema, você que tem causado tristeza, em nome de Jesus, arreda os teus pés daí e sai em nome de Jesus Cristo. Pai, estamos aqui hoje com fé e cremos que o Senhor é um Deus que opera e não precisa de 38 anos, mas mesmo que alguém tenha 38 que esteja esperando, eu peço ao Senhor que movimenta as tuas mãos e muda a rota, para que esta pessoa também possa, ó Deus, receber um milagre, roubando a cena diante de todos. Dê esta bênção para esta família, eu te peço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga: se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor. Seja louvado. Deus seja louvado. Pode se assentar. Que bom que você pôde estar aqui. Talvez esta palavra